Amigos, o vídeo de hoje é bem pessoal e ele é uma mensagem que eu queria mandar pra Nintendo mesmo, porque essas coisas elas são importantes pra mim, eu acho que elas são muito importantes pra muitos de vocês também, a gente cresceu com isso aqui no Brasil, né? Então eu quero fazer essa carta aberta aqui no formato daqueles nossos vídeos de papo direto, conversando aqui mais naturalmente com vocês, né? Igual eu gosto de fazer. Então nesse vídeo aqui, falando muito como alguém completamente apaixonado por Nintendo, por esses universos, por esses jogos, eu gostaria de fazer um pedido no formato de uma carta aberta, mas um pedido não necessariamente pra Nintendo daqui, mas para uma Nintendo do Japão mesmo. E é um pedido acerca de algo que tem me preocupado, não é algo que tem só me preocupado, mas ao redor do mundo, cara, a gente tá vendo muitos fãs comentando sobre isso, até em países de primeiro mundo como os Estados Unidos e tal, mas o nosso assunto aqui é mais sobre o Brasil. A gente precisa de uma regionalização nos preços da Nintendo no Brasil. E honestamente, eu não sei se isso é possível apenas com a vontade da Nintendo aqui da América Latina, da gente aqui na América Latina. Eu acho que isso é algo um pouco maior, porque a gente vê esses preços Nintendo, ele sendo mais ou menos equivalente ao redor do mundo, né? O preço que a gente paga por um jogo aqui, na conversão, é mais ou menos o preço que os americanos pagam nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço que outros lugares estão pagando. Então eu não sei essa parte interna como que se faz, né? Mas falando como fã e pensando em como eu tenho vontade, cara, de ver cada vez mais as pessoas apaixonadas por Nintendo aqui no meu país, na minha comunidade, conhecendo, jogando mais jogos, né? Eu tenho acesso a muitos desses jogos, mas nem sempre foi assim na minha vida e eu quero que mais pessoas gostem desses jogos que eu gosto tanto. E desse jeito tá difícil, cara. Então isso que eu venho falar aqui vem de um lugar de amor por esses jogos. E eu sei que eu vou representar a vontade de muitas pessoas aqui através dessa carta aberta. Bom, eu e os demais fãs que eu represento nessa carta aberta aqui, somos mais do que jogadores que conheceram Nintendo apenas na era do Nintendo Switch. Aqui no Brasil, as franquias da Nintendo são nacionalmente conhecidas e amadas desde o Famicom, ou carinhosamente chamado de Nintendinho, né? E principalmente na época do Super Famicom, nosso querido Super Nintendo. Na década de 90 no Brasil, a Nintendo teve um impacto cultural muito grande, né? Quem não se lembra do "é Nintendo ou nada"? É Nintendo ou nada. Ou até mesmo dos Famiclones, que através deles foi que realmente na história a Nintendo veio parar no Brasil. A Nintendo tem uma história muito curiosa com o Brasil, na verdade, e bastante única comparada com outros países ao redor do mundo. E foi nessa época, Nintendo Japão, que o nosso país se apaixonou pelas suas franquias, como Super Mario World, The Legend of Zelda com, cara, A Link to the Past e o Zelda original no Nintendinho, Super Metroid, Earthbound, F-Zero e tantos outros clássicos dessa era. O Brasil em particular viveu intensamente o fenômeno Pokémon e muitos de nós comemoramos inclusive nossos aniversários da infância com o tema do famoso jogo de Game Boy. Ou seja, a Nintendo realmente fez parte da infância do brasileiro que joga games hoje em dia e que movimenta essa indústria. E desde lá, nós, fãs de Nintendo, fãs de videogames, seguindo acompanhando os seus games e as suas novas franquias que foram surgindo, com Super Smash Bros no Nintendo 64, Animal Crossing, Pikmin no GameCube, Wii Sports e Xenoblade Chronicles no Wii, Splatoon no Wii U, porque sim, tinha uma comunidade forte de Nintendo no Brasil com o Wii U, cara. Aos trancos e barrancos, porque sim, foi na época que a Nintendo saiu do Brasil, então era difícil pra vocês estarem no Brasil, e era difícil pra nós fãs também conseguirmos, cara, o Wii U, os seus jogos, e mesmo assim, os fãs que conseguiam, cara, se juntavam, faziam os famosos encontros de Street Pass, né, com o 3DS, era tudo isso mais ou menos na mesma época. De alguma forma, os fãs encontravam um jeito de jogar. E aí depois veio o Nintendo Switch, novas franquias como ARMS, e estamos aqui até hoje celebrando tudo isso. Inclusive, temos até uma data comemorativa especial para os fãs de Nintendo, né? Que é o Dia do Nintendista, que é dia 18 de setembro, marcando a data exata quando vocês lançaram o Nintendo Switch oficialmente no Brasil, depois de terem saído por tantos anos. As crianças apaixonadas seguiram crescendo e acompanhando a empresa, e ao longo desses consoles, dessas eras, novas crianças, jovens e adultos foram conhecendo e também se apaixonando por essas franquias. Hoje somos literalmente milhões de fãs no país. Não é à toa que esse canal aqui
totalmente dedicado à Nintendo, soma hoje 467 mil inscritos. Isso sem contar as pessoas que acompanham o conteúdo aqui sem se inscrever, que são cerca de 4 a 5 milhões todos os meses. E obviamente nem todo fã da Nintendo tá inscrito aqui no canal, ou conhece ou assiste aqui o canal. Então tem muitos fãs de Nintendo no Brasil. Mas Nintendo, a dura verdade é que a nossa economia do nosso país não acompanhou a popularidade e o crescimento que a marca teve nos últimos anos na indústria dos games. Eu sei porque o meu canal acaba sendo como uma ponte, né? Um contato direto entre os fãs que amam a marca e os jogos em si. Eu sei que muita gente me acompanha aqui no canal porque ama isso e não tem condições de conseguir ter esses jogos ou jogar esses jogos. E eu não tô falando só de lançamentos recentes, não. Eu tô falando mesmo de jogos de uma década atrás. Tem muita gente que ainda não conseguiu jogar Zelda Breath of the Wild, que é tão amado, ou mais recente, Tears of the Kingdom, e eu nem comecei a falar ainda dos lançamentos que empolgam e movem as pessoas, como acontece nas últimas Nintendo Directs. E também dos produtos que a gente acaba não conseguindo receber aqui no Brasil. E aí quem consegue tem que importar, amiibos, os controles especiais lá do Nintendo Switch Online. Eu não tô nem entrando nesse mérito ainda. Paixão por essas e muitas outras franquias não é o que falta para os brasileiros, que estão animados para presenciar e experienciar novos jogos e surpresas da Nintendo para o seu mais novo console, que é o Nintendo Switch 2. E a gente sabe, pelo contato que a gente já teve em entrevistas com representantes da Nintendo na América Latina, que não é só a gente que tem essa sensação de que o Brasil ele tem potencial para ser um dos maiores growing markets do mundo para Nintendo, né? Esse foi um termo que a própria Nintendo utilizou quando destacou o crescimento da empresa em países emergentes, em um dos seus mais recentes relatórios fiscais, onde inclusive na página 28 citou a adição do português do Brasil nos idiomas dos jogos como uma barreira a ser quebrada e que a gente tá vendo que tá sendo quebrada. Então a gente sabe que a importância que a Nintendo dá pro Brasil é uma grande importância e que os representantes que estão aqui cuidando da América Latina realmente se importam e estão tentando fazer o melhor que podem para a empresa crescer aqui no nosso mercado. Isso é muito nítido em cada vez que a gente entrevista, cada vez que a gente encontra a Nintendo nos eventos. É muito claro e muito nítido. O que me faz pensar como fã que talvez exista algum outro tipo de problema, algum outro tipo de barreira a ser quebrada, que venha talvez de regras que a empresa tem internacionalmente. Afinal de contas, uma multinacional de 100 anos, né? A Nintendo é de 1889, tem muitas coisas estruturadas para poder ter essa longevidade que tem, né? E talvez uma dessas coisas, como a gente vê essa precificação, né, meio equilibrada ao redor do mundo do valor dos seus produtos, seja uma dessas barreiras que poderiam talvez ser quebradas também para poder aproximar a Nintendo dos fãs brasileiros ainda mais, né? Porque embora não falte paixão dos brasileiros pela Nintendo e a barreira do idioma tenha sido em boa parte quebrada, porque sim, por nitidamente muito esforço, cara, é muito pedido dos fãs e esforço dos executivos da Nintendo aqui da América Latina, os jogos estão vindo em português. Isso praticamente não é um problema mais. A gente vê um lançamento e a gente já tá no momento que a gente pode ter a expectativa de que aquele lançamento vai estar em português do Brasil. Então, levou um tempo, mas essa barreira foi quebrada. Será que as outras barreiras também não conseguem? Porque essa nova grande barreira apareceu entre nós, fãs, e os produtos da Nintendo. Agora falando especificamente dos jogos first party, né, dos jogos da própria Nintendo, no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2. E essa barreira é a precificação. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui no canal mostrando os impostos que o nosso país tem e como que a Nintendo ela tá realmente no limite ali do que ela pode fazer para poder cobrar os preços aqui. Então, Nintendo, a gente entende isso. A gente entende que, inclusive, o ganho que a Nintendo tá tendo aqui no Brasil, que vocês estão tendo aqui no Brasil, ele tem uma margem bem menor do que vocês vendendo esse mesmo produto em mercados maiores, né, como os Estados Unidos, por causa dos nossos impostos aqui. E a gente entende também que esses jogos, esses produtos, eles têm um alto valor de entretenimento. É por isso que a gente ama a empresa, é por isso que, cara, o brasileiro tá no crediário aí, parcelando em múltiplas vezes para conseguir comprar um jogo, um videogame, que é aquele sonho dele, que muitas vezes é o principal entretenimento de uma família inteira. Então as pessoas aqui no Brasil, elas entendem
o valor do produto. Se o brasileiro pagar uma faixa de preço equivalente na conversão, né, ao que um americano tá pagando, putz, é complicado pra gente aqui. O Brasil hoje enfrenta uma enorme e desafiadora desvantagem em relação aos principais mercados da Nintendo no mundo. A relação do valor dos jogos first party da empresa com o poder aquisitivo do país. O brasileiro não tem o mesmo poder aquisitivo de outros países onde a Nintendo opera. Atualmente, a gente tem uma precificação que não condiz com a realidade do nosso país. E isso tem feito os jogos da Nintendo alcançarem valores inacessíveis para a maior parte desses milhões de fãs que a empresa tem aqui no país. Fãs que querem comprar os jogos, querem comprar o console e que compram, mas às vezes compram não conseguem comprar um segundo ou um terceiro jogo, não por falta de interesse, mas pelo alto valor que tem separado os fãs das suas franquias mais queridas. Atualmente, se a gente utilizar os dados do governo para medir a média salarial do nosso país, a gente vê que varia entre R$2.000 a R$5.000. Utilizando São Paulo, que é o segundo estado mais rico do país e o mais populoso, a gente tem R$3.907, praticamente R$4.000. Eu acompanho o preço dos jogos aqui no Brasil. Donkey Kong Bonanza, quando ele foi lançado na mídia física, a gente conseguiu, com descontos em marketplaces e tudo mais, preços mais baixos até do que a gente consegue comprar diretamente no videogame. Então hoje, tá difícil de conseguir, por exemplo, comprar uma mídia física do Donkey Kong Bonanza no Brasil. A oficial mesmo, então a opção que a gente tem é comprar a mídia digital. Mas um jogo como o Donkey Kong Bonanza na loja digital do Nintendo Switch 2, a Nintendo eShop, custa R$440. Isso representa mais de 10% do salário em um único jogo. E novamente, isso considerando o segundo estado mais rico do país. Existe um motivo, né, das vendas se concentrarem no sudeste ali. E sim, eu não tenho esses dados oficiais da Nintendo, mas eu tenho certeza que é esse o caso. Até porque as pessoas elas usam o meu canal para se informar e buscar recomendações de jogos, recomendações de como economizar com esses jogos. E essas pessoas que estão conseguindo comprar e buscando essas informações aqui no meu canal, elas também estão concentradas nesse local. Então, se a gente aplica essa proporção de um jogo custando 10% do salário médio, agora nos Estados Unidos, onde Donkey Kong Bonanza custa $70, seria como cobrar $70 em um país onde a média das pessoas ganha $700 por mês. Ou se a gente analisar a renda média dos Estados Unidos, que atualmente é de $5.000, seria como se Donkey Kong Bonanza, Kirby Air Riders e Mario Tennis Fever e outros jogos de $70 custassem $500 para o americano. Ou seja, o brasileiro paga quase que proporcionalmente o preço de um console inteiro, comprar um Nintendo Switch 2 no preço de um jogo. Mesmo quando a gente compara o salário mínimo de ambos os países, a gente nota uma diferença. Nos Estados Unidos, o valor mínimo é de $1,75 por hora, me corrija se eu estiver errado, né? Ou $1.160 por mês, considerando 40 horas semanais e um mês de 4 semanas, né? Ou seja, o valor de 3 consoles Nintendo Switch 2. No Brasil, o salário mínimo é de R$1.518. Isso é o valor de 3 jogos de $80, como Mario Kart World, Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition mais Star Crossed Path, ou o Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition mais Jamboree TV. Novamente, a gente tem uma relação onde o brasileiro precisa pagar por um jogo mais ou menos proporcionalmente o que um americano paga no console. E aqui eu sou só um fã. Eu não sei o que a empresa pode fazer para poder resolver isso, mas eu sei que há interesse da empresa crescer aqui no Brasil. Eu sei que há interesse dos executivos da Nintendo com os quais eu já conversei de trazer o menor preço possível para os brasileiros aqui. É por isso que eu endereço mais essa carta, quem sabe, a uma Nintendo do Japão. Será que vale a pena investir no Brasil e contar com a sorte se a economia do nosso país ela vai estourar? A Nintendo tá fazendo investimentos muito pesados aqui no Brasil. Ela tá em todos os eventos, os jogos estão vindo todos em português. Ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, existe uma clara vontade da empresa de estar aqui. Agora, o que o brasileiro tá disposto a pagar pelos jogos da Nintendo também não é caridade. O brasileiro tá disposto a pagar um alto valor dentro da sua realidade pelos jogos da Nintendo. Em 2023 eu fiz uma pesquisa na
na minha comunidade que teve mais de 4.000 respostas, o que é mais do que o suficiente para ter validade, por exemplo, em um mestrado. É, na verdade, um número bastante expressivo para pesquisas acadêmicas, por exemplo. Então tem algum valor nesses dados. Na época, o preço dos jogos da Nintendo era R$300, e 47% das pessoas disseram que comprariam bem mais jogos se, em vez de 300, eles custassem R$199. E mesmo 18% das pessoas ainda estavam dispostos a pagar R$249. Hoje, muitos dos jogos da Nintendo custam mais de 400, até R$500 no Brasil. E eu diria que muitas dessas pessoas estariam dispostas a pagar ali, em jogos mais antigos, um valor na faixa de R$220, e jogos mais novos, um valor na faixa de 300 até R$350. Mas 400 ou 500 é muita coisa. E eu sei desse valor de R$220 porque é raro, mas eu tenho os grupos de promoção e quando chega nesses valores, as vendas aumentam estratosfericamente, vendem muito. É um valor que o brasileiro está disposto a arriscar para conseguir experimentar jogos novos. O que essa pesquisa mostrou é que adaptar os preços dos jogos Nintendo para a realidade do brasileiro teria um impacto direto na intenção de compra dos jogadores. Quando se fala, por exemplo, em corte de preço para jogos antigos, afinal de contas a gente já está na era do Nintendo Switch 2. Quem sabe um corte de preço nos jogos mais antigos de Nintendo Switch 1 mesmo, como eu falei, o Zelda Breath of the Wild. 76% das pessoas responderam que comprariam mais jogos. E entre eles, boa parte diz que compraria de 4 a 6 jogos a mais por ano. Ou seja, não é só um joguinho a mais, é um aumento real de frequência de compra. E essa pesquisa mostra também que o mercado brasileiro tem alta elasticidade de preço. O preço atual cobrado pela Nintendo é visto como proibitivo para muitos jogadores, que gostariam de jogar esses jogos, mas simplesmente, mesmo parcelando, é impossível. Ao reduzir em R$100 o preço dos jogos, ou em R$120, mesmo que seja só no digital, que aí não tem custo de importação e tudo mais, e aqui, mais uma vez, estou falando como fã, eu não entendo as barreiras que a Nintendo enfrenta para poder fazer uma regionalização de preço desse apenas no Brasil, por exemplo. E como que isso impactaria, por exemplo, a decisão de compra de um americano que poderia trocar o país da eShop aqui para o Brasil e acabar pagando bem mais. Eu não sei essa parte. Mas a pesquisa mostra que com uma redução dessa, a Nintendo teria uma forte chance de aumentar o volume de vendas em 2 a 3 vezes, compensando a margem. Eu não tenho os dados da Nintendo para dizer se isso valeria a pena monetariamente ou não. O que eu sei é que existe o interesse da Nintendo dar certo e crescer muito aqui no Brasil. Então, qual é a solução entre essa barreira de poder aquisitivo do brasileiro e o preço dos jogos da Nintendo no país? Eu não sei, mas eu posso dizer o que a gente quer, o que os fãs querem. Determinar um valor próprio dos preços dos jogos para o país, que é o que a gente chama de localização de preços ou de regionalização de preços, é o que a gente quer. Eu tenho uma publicadora de jogos, a Nuntius Games, e a gente publica esses jogos em vários países ao redor do mundo. No Brasil, a gente regionaliza esse preço, e em países com um poder aquisitivo maior, a gente deixa um preço maior. É lógico que jogos indies e uma empresa como a Nintendo são coisas completamente distintas. Mas eu já conversei com publicadoras grandes que tiveram sucesso na nossa região, como a própria PID Games. Eles me falaram isso pessoalmente. E a estratégia deles foi baixar um pouco o preço comparado com outros mercados e colocar o português do Brasil. E para eles deu muito certo essa estratégia. Então, quem sabe a Nintendo não consegue dar um jeito de fazer isso acontecer aqui no nosso país. Para consoles e jogos físicos, é lógico que a gente entende que existe esse custo físico de importação. Tem impostos, tem outros desafios que exigem que os valores sejam altos. Como eu falei, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal explicando tudo isso, então eu sei, a gente sabe disso. Inclusive eu aproveito nesse momento para poder destacar a boa atuação da Nintendo Latam, né, da Nintendo of America, que cuida aqui da América Latina e que cuida do Brasil. Eles estão tendo uma ótima atuação no nosso país, trabalhando com proximidade das lojas brasileiras para conseguir desconto nos games, o que tem ajudado muita gente a conseguir comprar esses jogos. E dado a análise dos impostos que a gente fez aqui no canal, dá para ver que a Nintendo realmente está trazendo o preço mais baixo que ela consegue aqui no país, se o objetivo for equivaler esses preços, né, ao que se tem nos mercados lá de fora. Mas isso não é o ideal para o nosso mercado, né? A loja digital do país, né, a Nintendo eShop do Brasil, tecnicamente poderia oferecer valores mais baixos, né, já que não precisa pagar por importação e essas outras coisas. E sim, talvez estrategicamente isso não fizesse sentido, porque teria uma diferença de preço entre digital e físico. Eu não sei os impactos que isso pode causar, mas mais uma vez, eu tô falando aqui da vontade dos fãs. E eu sei
que essa estratégia é utilizada por diversas empresas que alteram os preços dos seus digitais para poder compensar a arrecadação menor com mais pessoas comprando, o que combina com a estratégia atual da Nintendo de aumentar o seu número de consumidores em países emergentes, dito pela própria Nintendo nos seus relatórios fiscais, que são esses growing markets, né? Então eu separei também alguns exemplos que já estão presentes na eShop. Rune Factory Guardians of Azuma Nintendo Switch 2 Edition e o Demon X Machina Titanic Scion, da publicadora Marvelous Exceed. Ambos estão custando R$280 na loja brasileira, mesmo custando $70 nos Estados Unidos, uma proporção de 4:1 no valor de dólar. Ou seja, $70 vezes 4 dá R$280. E sim, esses dois jogos da Marvelous, em termos de dólar, né, lá nos Estados Unidos, eles custam o mesmo que um Donkey Kong Bonanza. Só que aqui no Brasil, para nós fãs, eles estão custando quase metade desse preço. Hollow Knight Silksong vai além e aplica a proporção de R$3 para cada dólar, né, custando R$60 no Brasil e $20 nos Estados Unidos. E vale notar que Hollow Knight Silksong está em primeiro colocado na nossa eShop do Brasil de jogos mais vendidos. Então, mesmo quando o critério do ranking é arrecadação, ou seja, esse jogo de R$60 está arrecadando mais do que outros jogos first party da própria Nintendo, que custam 440, 400 ou até R$350. E o motivo é, as pessoas têm interesse em comprar esse jogo. Ele é um jogo de muito interesse público e é um jogo que acerta na sua precificação aqui no Brasil. Então, mesmo com o valor sendo baixo, mais pessoas estão comprando, fazendo a arrecadação superar a de jogos de valores maiores e de franquias ainda mais populares, mas que por causa do preço, menos pessoas estão comprando. Por fim, temos o exemplo de Cyberpunk 2077. A publicadora CD Projekt Red também localizou seu preço de também $70 para R$340, que é uma conversão de aproximadamente R$5 para $1. Um pouco menos, mas ainda assim interessante. Eles estão apostando naquela coisa de R$100 mais barato, né? Em vez de R$440 para um jogo de $70, R$340. E pelo que vimos pelos rankings da eShop, Cyberpunk 2077 também tem sido uma escolha bastante popular entre os brasileiros. Então, enfim, chegamos no final dessa carta aberta. E o pedido é Nintendo, por favor, localize ou regionalize os seus preços para o mercado brasileiro. Assim como essas e muitas outras publicadoras têm feito dentro da eShop. Cada uma tem sua própria estratégia, a Nintendo tem a sua própria estratégia também, mas falando em nome dos fãs brasileiros, isso seria o melhor para o público brasileiro. E pelo menos me parece que isso traria mais vendas para a Nintendo aqui no Brasil também, compensando a arrecadação inferior por unidade, né, com a venda de mais unidades e aumentando o poder das franquias aqui no Brasil. A Nintendo quer aumentar o market share dela no nosso país. E olha, a gente tá falando de Nintendo aqui. Se a gente comparar com preços de PlayStation, os lançamentos também são muito altos. Os serviços custam muito caro para os brasileiros. Os consoles custam muito caro. E mesmo assim, PlayStation consegue ter uma presença fortíssima no nosso país, mesmo com o console atual bastante caro, porque as pessoas entram nas lojas e veem jogos como God of War, que lançaram há alguns anos atrás, e pensam, poxa, eu consigo comprar esse jogo por R$100. Então será que regionalizar o preço, nem que seja das mídias físicas mais antigas, não seria uma estratégia interessante para o nosso país? Como fazer isso? Bom, talvez tenha que quebrar algumas barreiras de regras de valor de produto mundial que a Nintendo segue em todos os países. Mas o Brasil é o 5º maior país do planeta Terra. Será que não vale a pena abrir uma exceção pra gente? Se adotar a localização de preço de Hollow Knight Silksong com a proporção de 3:1, a gente teria os valores. Jogos de $60, como a maioria dos jogos do primeiro Nintendo Switch, custariam R$180 ou $33. Jogos de $70 custariam R$210 ou $39. E jogos de $80 custariam R$240 ou $45. Adotando a localização de jogos da Marvelous com a proporção de 4:1, a gente teria os seguintes valores. Jogos de $60 custariam R$240 ou $45, né? Jogos de $70 custariam R$280 ou $52. E jogos de $80 nos Estados Unidos custariam pra gente R$320, que seria $60. Já adotando a
localização de preços que a CD Projekt Red adota com Cyberpunk 2077, com a proporção de 5:1, a gente teria os valores: jogos de $60 custando R$300 ou $56, jogos de $70 custando R$350 ou $65, e jogos de $80 custando R$400 ou $75. O que não é uma diferença tão grande assim para dólares, né? E se a pesquisa com essas mais de 4.000 pessoas mostrou alguma coisa, é que mesmo adotando essa localização de preço mais alta da CD Projekt Red, ainda faria com que cerca de 20% das pessoas comprassem 4 vezes mais jogos por ano. Mas essa é só uma pesquisa feita na comunidade de fãs. Idealmente, é claro que os fãs e os consumidores gostariam de pagar o menor valor possível, que seria essa proporção de 3:1, né? E ela faria com que a Nintendo se tornasse definitivamente uma referência nacional e até mesmo líder do mercado de games do Brasil, muito provavelmente. Quem é que não ama a Nintendo? Todo mundo ama a Nintendo, só não tem um videogame da Nintendo em casa porque não consegue comprar. E caso isso fosse possível, definitivamente seria a melhor opção para o público. E vamos ver se as pessoas concordam comigo aqui nos comentários. Mas a gente sabe que existem muitos outros fatores a serem considerados, coisas que a gente não tem nem ideia. Então a gente só pode torcer e pedir que a Nintendo regionalize os preços aqui, nem que seja na proporção de 5:1, mas eu acho que idealmente na proporção de 4:1. Como a Marvelous faz, já seria o ideal, garantindo uma boa arrecadação por unidade e tornando o valor do jogo relativamente acessível. E por fim, o objetivo aqui não é ensinar uma empresa de 100 anos fazer negócios, mas sim falar do ponto de vista de fãs, algumas vantagens que a gente enxerga na localização de preço ou regionalização dos preços aqui no nosso país. Em primeiro lugar, isso permitiria que o Nintendo Switch original, o Nintendo Switch 1, se tornasse um aparelho de entrada para novos consumidores, porque o console atualmente se encontra em um valor baixo, mas o alto preço dos jogos first party são preços premium, ou seja, o Nintendo Switch 1 hoje em dia, no Brasil, ele acaba falhando na sua missão de ser um console de entrada para a Nintendo, que é uma missão que ele está tendo mundialmente, mas no Brasil isso acaba sendo impossível por conta do preço dos jogos first party, que é o que todo mundo compra o videogame da Nintendo para poder jogar. Em segundo lugar, isso reduziria a pirataria no país, porque os consumidores teriam mais condições de comprar produtos originais, além de se sentirem motivados pelo gesto da localização do preço. E sim, eu sei que existe muita campanha pró-pirataria no Brasil, mas eu tenho um contato muito próximo com a comunidade e eu sei que as pessoas querem comprar os jogos originais. Tem muita gente que quer se manter nos jogos originais. Em terceiro lugar, isso aumentaria a prática de compra de jogos como presente. Afinal de contas, atualmente, os fãs mal conseguem comprar os jogos para si próprios. Então a prática de presentear com jogos do Nintendo acaba não sendo comum aqui no país. Gente, eu acho que isso tem em todas as famílias, né? Familiares meus, quando vão presentear sobrinhos em Dia das Crianças, por exemplo, acabam optando por dar outros presentes e não os jogos por causa dos altos valores que se encontram nas lojas também. Número 4, isso ao meu ver aumentaria o alcance de franquias ainda desconhecidas no Brasil. Hoje, os fãs eles compram somente os jogos das franquias mais queridas, porque a falta de localização do preço torna a compra de jogos first party extremamente seletivas. Um preço localizado incentivaria os fãs a conhecerem novas franquias Nintendo, ou até mesmo a comprar mais jogos das suas franquias queridas. Super Mario tem vários games do Nintendo Switch que as pessoas poderiam estar comprando e não compram porque não conseguem. Em quinto lugar, para finalizar, a localização ou regionalização do preço faria jus à filosofia de precificação da Nintendo. A gente sabe como fãs que os jogos, mesmo antigos, não recebem corte de preço definitivo porque a Nintendo vê valor naquele jogo antigo e entende que o valor de entretenimento daquele jogo não mudou. Mas se o valor de entretenimento de um jogo como ARMS de 2017 não mudou, o público brasileiro infelizmente acabou tendo que ver o preço desse jogo subindo mesmo assim, porque até março de 2021 o preço dos jogos Nintendo de $60 era de R$250 e a nossa economia viu isso subindo para R$350 e esse preço de R$250 é justamente essa proporção de 4:1 que a gente está aqui pedindo nessa carta. A localização de preços também determina qual é o valor de entretenimento desses jogos no Brasil. Então, Nintendo, seguimos aqui como fãs, acompanhando os movimentos
movimentos da empresa e estamos ansiosos pelos futuros jogos do Nintendo Switch, como Mario Galaxy 1+2, Metroid Prime 4 Beyond e também Tomodachi Life Living the Dream. Assim como a gente também tá ansioso pelos futuros jogos para Nintendo Switch 2, como Kirby Air Riders, The Dusk Blood, Pokémon Pocopia e Fire Emblem Fortune's Weave. E a gente acredita que com preços reduzidos por localização, os fãs poderão comprar mais desses futuros jogos, poderão se convencer de que é possível parcelar o valor de um Nintendo Switch 2, porque vai ser possível comprar esses jogos no futuro, e eu torço para que isso seja possível para nossa região. Eu acho que isso movimentaria muita coisa positivamente no Brasil. O Brasil é um país grande, é um dos principais países que estão online na internet. E a mensagem que a gente quer que saia daqui para o mundo é uma mensagem de uma visão positiva que eu pessoalmente quero que o brasileiro tenha sobre Nintendo. Eu falo sobre isso aqui e tento movimentar positivamente as coisas aqui todos os dias. Porque eu gosto disso, tem muitas pessoas que gostam disso, mas tem pessoas que também gostam, mas que ficam com um gosto amargo na boca porque não conseguem ter acesso a esses jogos. Então é isso, muito obrigado pela atenção e fica aqui o meu apelo e o apelo de uma comunidade inteira. Tentem encontrar uma forma de localizar ou regionalizar os preços Nintendo no Brasil. Muito obrigado pelos esforços até agora com o nosso país, a localização dos preços, a presença, a valorização e a atenção que a empresa tem dado com o nosso país, mas a parte crucial para o brasileiro conseguir aproveitar tudo isso é o preço. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo. Por favor, encontrem uma forma de regionalizar os preços no nosso país. Atenciosamente, Rodrigo Coelho.